Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos coloca diante de um Evangelho impossível. Não, não é impossível. É que, passionalmente falando, ou seja, para as nossos afetos desordenados, parece um pedido impossível. Jesus pede amar o inimigo, fazer o bem a quem nos odeia. Como assim? Ou seja, o Evangelho não é uma boa nova? O Evangelho não é uma coisa boa? Como é que Jesus coloca um fardo desse tamanho nas nossas costas? Poxa vida, ter que amar o inimigo. Mas se está difícil de amar minha mulher, meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai, amar o inimigo ainda por cima. Cara, está difícil amar a mim mesmo. Veja. Chesterton, famoso jornalista inglês, tem uma frase que ficou famosa. Ele diz assim: Jesus nos pede para amar o inimigo, não somente os amigos, mas também os inimigos, porque geralmente são as mesmas pessoas. Ou seja, é que depende do momento do dia. Depende do que você está vivendo. E aquela pessoa que é super amiga, para você se apresenta como inimigo. Sabe por quê? Porque pelo pecado original, pela mordida do pecado original, nós temos desordens dentro de nós que vemos o outro como inimigo. E por isso Jesus já começa por aí. Se você não estiver disposto a amar o inimigo, no fundo você não vai amar ninguém. Você tem que enxergar isso. Porque, de vez em quando, até você mesmo se sente como seu inimigo. Mas você tem que se amar por mandamento divino. Meus queridos, aqui está a sabedoria. Primeiro, uma sabedoria muito prática, que é colocada e revelada por nosso Senhor. Você diz assim: tudo bem, entendi. Tem que amar os inimigos, ou seja, porque no fundo, se eu não amo os inimigos, eu não vou amar nem os amigos, porque os amigos, por causa do pecado original, muitas vezes se apresentam como inimigos. Por exemplo, Deus se apresenta como inimigo às vezes. Não que ele seja inimigo, mas a gente sente como inimigo, como Adão que ouviu os passos de Deus e se escondeu atrás do arbusto. Então tudo bem, entendi, tá bom. Mas isso não torna a tarefa menos difícil. Entendi por que Jesus pede, mas mesmo assim parece esmagador. A não ser que você receba a graça. E a graça vem através da fé. E a fé é nós enxergarmos aquilo que nos diz São Paulo, quando nós éramos inimigos de Deus. Ele morreu por mim. E morreu por mim não somente me perdoando a ofensa, mas me defendendo diante de Deus. O Evangelho de Lucas diz que Jesus repetidamente ia dizendo ao ser crucificado: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus ia fazendo aquela prece, aquele pedido, como grande advogado nosso, como advogado de defesa. Jesus, ali, condenado como réu por juízes iníquos, executado por carnífices como nós que com o nosso pecado temos as mãos manchadas, tintas do sangue do Cordeiro. Não temos em Jesus um Satã, um acusador, mas ao contrário, um Paráclitos, um advogado de defesa. Ele nos defende. Ele amou os inimigos. Ele disse: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. E tendo sido amados assim,
nós podemos amá-lo de volta. Então, se você tem dificuldade de dar o passo de amar o inimigo, o que é que você deve fazer? Reze. Reze muito e diga: Jesus, não por esta pessoa que eu estou sentindo como inimigo. Pode ser que intelectualmente você entenda que não é inimigo, mas você está sentindo como seu opositor, como seu inimigo, como seu adversário, como alguém que quer algo contra você, que quer destruir você. Mas você diga a Jesus: Jesus, não por esta pessoa que eu não estou conseguindo amar, mas por vós que me amastes quando era inimigo, Jesus, eu perdoo e amo. Dê o passo. Dê o passo. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. É um passo extraordinário que Ele nos concede. Mas é necessário pedir. Pedir muito. Insistentemente. E aí, livres para amar os inimigos, nós encontraremos a grande verdade. Nós não temos inimigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.